Olá pessoal, nesta aula vamos estudar o custeio baseado em atividades, o ABC ou o ABC, como alguns chamam. Os nossos objetivos, quais são? Os objetivos desta aula é apresentar os seguintes tópicos: a metodologia do custeio baseado em atividades, que é uma abordagem contemporânea utilizada para a apropriação dos custos indiretos dos produtos e serviços. Vamos abordar também as etapas do custeio ABC ou ABC e a estrutura do custeio, o custeio ABC ou ABC, e as vantagens e desvantagens desta metodologia de custeio quando comparada ao custeio ou aos custeios tradicionais. Os principais métodos de custeio que nós encontramos na literatura, na contabilidade de custos precisamente, são os métodos de custeio tradicional e os métodos contemporâneos. O método tradicional é aquele que foca na apuração do custo do produto ou do serviço. E aí destaca o custeio baseado em volume, ou VBC. E aí temos o custeio por absorção, o custeio variável e o custeio padrão, entre outros. Já a metodologia contemporânea, o grande destaque aqui é o custeio baseado em atividades, o ABC. O método contemporâneo é aquele que foca na apuração dos custos das atividades. Então, enquanto o tradicional foca apurar o custo de um produto ou de um serviço, o método contemporâneo, chamando a atenção aqui para o ABC ou ABC, o foco é na apuração dos custos das atividades. E aí destacamos o custeio baseado em atividades, entre outros métodos como custeio-alvo, teoria das restrições e etc. Então, temos duas metodologias. Vejamos, o sistema de custeio tradicional, como nós dissemos anteriormente, pode ser o absorção, variável e padrão, desde que adotem critérios de rateio baseados em volume, quando os custos indiretos são distribuídos aos diversos produtos. Quais seriam esses volumes? O critério de rateio é a área, então é o volume de metros quadrados. O critério de rateio são as horas máquinas, então o volume é a quantidade de horas máquinas. O critério de rateio são as horas de mão de obra direta. Então, o volume é a quantidade de horas de mão de obra direta. Geralmente, os critérios de rateio são trabalhados com base em proporcionalidade e geralmente são volumes. Então, se o sistema de custeio adota rateio, ou seja, baseado em volumes, e o foco é a apuração do custo do produto ou do serviço, essa metodologia é tradicional. Porém, quando você trabalha lá o absorção, o variável, padrão, outros, e você observa que a distribuição dos custos indiretos, ela utiliza direcionadores de custos e o foco inicial não é apurar o custo dos produtos, mas o custo das atividades, aí você está utilizando uma metodologia de custeio contemporânea, porque os custos chegam aos produtos por meio de direcionadores. Então, uma outra diferença. A metodologia contemporânea ela foca nas atividades e utiliza direcionadores de custos para que estes cheguem aos produtos. Essas são as diferenças básicas. Mas vamos discutir aqui a metodologia do ABC ao longo do tempo. Nós observamos aí o seguinte, que desde a década de 80, isso faz o que aí? Mais de 40 anos. Isso mesmo, mais de 40 anos. As empresas, de modo geral, já vinham modificando suas estruturas operacionais para se adequar a um mundo cada vez mais competitivo. Para que isso fosse possível, foram desenvolvidas novas tecnologias de produção e novas filosofias, modelos de gestão. Até a década de 80, os principais elementos de custo das empresas compreendiam a mão de obra direta e os materiais diretos. Exatamente isso. Esses custos considerados diretos, em função dos controles exercidos, eram apropriados diretamente aos produtos. Por serem os mais representativos,
e objetivamente identificados com os produtos, seu controle efetivo permitia que os gestores detivessem informações suficientes para a tomada de decisões relativas a custos. Então, observem que a mão de obra e os materiais indiretos correspondiam a uma grande porção, uma grande parcela dos custos, sendo válido, portanto, a utilização de bases de rateio baseadas em volume de produção para os custos indiretos, que representavam uma pequena proporção. Utilizava-se os critérios de rateio. Essa visão, ela era válida, sim, uma vez que os custos dos produtos não eram significativamente afetados pelos custos indiretos. Então, permitia-se, naturalmente, usar rateios para a distribuição dos custos indiretos, uma vez que esses custos eram menos representativos em relação aos produtos. Então, vejam que esses métodos tradicionais foram desenhados para épocas anteriores. Épocas que nós diríamos o quê? Que ficaram para 4 décadas ou mais. E há mais de 4 décadas, a tecnologia não era tão intensiva, a complexidade na produção não era tão determinante. E a mão de obra direta e os materiais diretos eram fatores de produção significativos, determinantes. A tecnologia não era tão intensa quanto hoje, e os custos indiretos apoiavam o processo produtivo e existia um número limitado de produtos. Observem que, com a utilização cada vez mais intensa de novas tecnologias e com a maior diversificação dos produtos, de técnicas produtivas, houve um aumento significativo dos custos indiretos e uma redução significativa do custo de mão de obra direta, tanto em relação ao custo total de uma empresa como em relação ao custo dos produtos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou me referindo aqui à substituição do recurso humano por um recurso físico, uma máquina, um equipamento. Desse modo, os custos indiretos, que antes tinham uma participação reduzida nos custos totais, passaram a ter a mesma relevância que a mão de obra direta, ou até mais. Então, observem que estamos falando de uma inversão de representatividade entre os custos indiretos e a mão de obra direta. E isso apresentou um impacto significativo nos custos dos produtos, quando se considera que os custos indiretos são apropriados por meio de rateio, em geral efetuando em uma base volumétrica de produção com pesos, horas, homem, horas máquinas, horas de mão de obra direta. Então, observe o seguinte, que a adoção dessa metodologia, como consequência, esses métodos de custeios adequados aos ambientes de manufatura tradicional, eles foram desenhados para épocas anteriores e hoje já não satisfazem as necessidades informacionais dos gestores. Por isso, buscando atender à demanda desses gestores, pesquisadores e estudiosos desenvolveram novas técnicas para a gestão dos custos. E uma dessas técnicas é, naturalmente, o custeio baseado em atividades. O custeio ABC é uma metodologia de custeio que a empresa efetua no processo de fabricação de seus bens de venda. Essa técnica, ela apresenta um arcabouço conceitual que permite a apuração dos custos dos produtos e serviços ou outros objetos de custeio partindo da seguinte filosofia: os recursos de uma empresa são consumidos pelas atividades executadas e os produtos, serviços ou outros objetos de custeio resultam das atividades que esses recursos requerem. Assim, desse modo, podemos dizer que os custos indiretos são apropriados inicialmente às atividades e, em uma etapa seguinte, aos produtos, serviços ou outros objetos de custeios que demandaram tais atividades. É justamente isso que a gente coloca aqui. O custeio baseado em atividades, ele parte da premissa de que quem gera os custos são as atividades e não os produtos. Para o custeio baseado em atividades,
A organização é vista como um conjunto de atividades. E são essas atividades que vão consumir recursos. O ABC, ele não apenas apura custos, mas também mostra como esses custos são gerados. Vejam que, quando não existe departamentalização, nós aprendemos que a distribuição é simples. E aí temos a distribuição dos recursos. Quando a gente fala recursos, preferencialmente os custos indiretos de produção. Eles são distribuídos aos objetos de custos via direcionadores. O elemento utilizado, o artifício, a técnica utilizada para distribuir os custos indiretos aos produtos e serviços chama-se direcionador de custos e não critério de rateio, mas direcionador de custos. Quando existe a departamentalização, a gente percebe que os recursos estão aqui nos departamentos e os custos departamentais são distribuídos aos objetos de custos também via direcionador de custos. Mais adiante vamos entender que esse direcionador ele transita por dois estágios. Vejam bem, a lógica do custeio ABC é justamente essa. Esse método parte do princípio de que não são os bens ou serviços que consomem recursos. Não é o que a empresa está produzindo que vão consumir os custos indiretos, mas sim os recursos que são consumidos pelas atividades. E estas, por sua vez, são consumidas pelos bens e serviços. Então aqui, os produtos e serviços, eles consomem atividades. Vejam, gente, a lógica. O produto ou serviço B, ele consome a atividade 2. O produto ou serviço A consome a atividade 1. Ou seja, cada produto ou serviço consome as atividades que são necessárias para a elaboração dele. Vou repetir. Cada produto ou serviço resultam das atividades que esses produtos ou serviços requerem. O produto ou serviço A, para sua elaboração, ele exige a atividade 1. Então, o custo dessa atividade 1 é que vai ser transferido para esse produto ou serviço A. O produto ou serviço B, ele resulta da atividade 2. Então, obviamente que esse produto ou serviço B, ele vai naturalmente ser custeado por essa atividade 2. O produto ou serviço C, para ser elaborado, ele exige o esforço da atividade 3. Então, é o custo dessa atividade 3 que vai ser transferido para esse produto ou serviço C. Claro que uma atividade pode contribuir para a elaboração de um ou mais produtos. Então, é assim que funciona. Então, essa é a lógica. Não tem essa de afirmar que o produto ou serviço é que consome recursos. Não. Os recursos inicialmente são consumidos pelas atividades e logo em seguida o custo dessas atividades é transferido para os produtos ou serviços. É apropriado, é alocado. Então aqui o ABC ele mostra o que foi consumido. Aí a gente pergunta, o que foi consumido? Aluguel, material indireto, energia, seguro dos equipamentos, mão de obra indireta, custos indiretos. Onde esses custos indiretos foram consumidos? Na atividade 1, na atividade 2, na atividade 3? E quem se beneficiou dessas atividades? Como quem foi consumido? A atividade 1 ela foi consumida pelo produto ou serviço A. A atividade 2 foi consumida pelo produto ou serviço B. A atividade 3 foi consumida pelo produto ou serviço C. Esta é a lógica que a gente vai ter que trabalhar. E, naturalmente, vamos ter que definir o que são direcionadores e o que são essas atividades. Veja que entre as atividades e os produtos existem os direcionadores aqui. Os direcionadores. E assim como entre os recursos e as atividades. Vejam, a gente mostra aqui a diferença entre os dois modelos que nós vimos antes. Temos aqui a visão do custeio por absorção. Custeio por absorção, ele apropria os custos diretos aos produtos sem necessidade de rateio. Já os custos indiretos, eles são alocados aos produtos A, B e C por meio de algum critério.
Já o custeio ABC, ele mostra o que gastamos, como gastamos e por que ou para quem gastamos. E entre os recursos e as atividades, observem que existe aqui a figura do direcionador. Entre as atividades e os recursos também existe a figura do direcionador. Então observem a diferença. Enquanto no absorção você utiliza critério de rateio, no custeio ABC utiliza-se direcionadores de recursos, que podem ser de custos ou de atividades. Uma diferença básica. O custeio baseado em atividades, em vez de utilizar rateio, utiliza direcionador de recursos. Vocês veem aí a estrutura do custeio baseado em atividade, o esquema, né? O esquema. Observem que a primeira etapa do custeio ABC, a proposta do custeio ABC, na verdade, é apropriar os custos indiretos às atividades. Então vejam, aqui nós temos, eu diria que aqui são os custos indiretos, aqui dentro são os custos indiretos, e a proposta do ABC é apropriar esses custos indiretos às atividades. E aqui estão as atividades. Colocamos aqui 4 atividades. Observem bem. Então a proposta é apropriar os custos indiretos, né, às atividades, pois conforme essa metodologia de custeio, são essas atividades as geradoras de custos. São essas atividades que geram os custos. Assim, cada um dos custos indiretos, observe, assim, cada um desses custos indiretos devem ser relacionados às suas respectivas atividades. Por meio de quê? De direcionadores. Direcionadores. Isso aqui são os direcionadores. Tem um direcionador aqui e tenho direcionador aqui. É exatamente isso. Cada um desses custos indiretos aqui, cada um desses custos indiretos deve ser relacionado às suas respectivas atividades por meio de direcionadores de recursos que melhor, como é que poderíamos falar? Que melhor representam as formas de consumo desses recursos. E em seguida, aqui, como vocês observam, em seguida, os custos dessas atividades são transferidos para os diversos produtos que nós vemos aqui, para os diversos produtos. Então vejam a lógica. Cada um dos direcionadores, cada um dos custos indiretos deve ser relacionado às suas respectivas atividades por meio de direcionador de recursos que melhor representam as formas de consumo desses recursos e, em seguida, apropriados aos produtos, serviços ou outros objetos de custeio, conforme os direcionadores de cada atividade mais adequados. Então, a primeira etapa do ABC, observem bem aqui, a primeira etapa do custeio baseado em atividades é identificar as atividades executadas na empresa ou em um departamento. A sugestão é que sejam identificadas aquelas consideradas mais relevantes, para que se possa utilizar diversas técnicas, tais como, para conhecer o processo, entrevistas com os gestores, aplicação de questionário aos gestores e uma observação direta. Então vejam aí, nós temos as atividades e os direcionadores de recursos, que é a relação causal entre os recursos, as atividades e os produtos. Então, a utilização do ABC exige a definição das atividades relevantes dentro dos departamentos ou dentro da empresa de um modo geral, e dos direcionadores de custos ou de recursos, que irão alocar os diversos custos incorridos às atividades inicialmente. Então, a gente pergunta aí, o que é uma atividade? Como é que a gente pode definir uma atividade?
Veja essa definição básica aqui. A atividade, ela compreende um complexo que envolve materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos e recursos financeiros, buscando o quê? A produção de determinados bens ou serviços. Vocês podem observar que a atividade é um conjunto de tarefas necessárias para a fabricação de produtos ou a execução de um serviço, as quais essas atividades consomem os recursos da empresa. Então vejam que as atividades podem ser ações ou trabalhos específicos realizados com o objetivo de converter recursos em produtos ou serviços. E pelo conceito que vocês veem aqui, resultam do emprego combinado de recursos como pessoas, materiais, tecnologia e recursos financeiros. Então, o trabalho de identificação das atividades, que é uma das etapas do custeio ABC, geralmente é realizado pela área de engenharia de produção, por meio, como já falamos antes, de diversas entrevistas com os responsáveis pelos departamentos ou processos e ainda com quem executa. Cada atividade descreve a maneira como ela utiliza tempo e os recursos necessários para a sua realização, os objetivos e as metas. E o custeio, como é que a gente custeia as atividades? O custeio das atividades tem como origem os registros efetuados pela contabilidade financeira, a contabilidade societária, e compreendem a utilização dos recursos necessários para desempenhá-las, como, repetimos, recursos humanos, salários respectivos em cargos sociais, material, a depreciação dos recursos físicos utilizados, a energia consumida e etc. Então, a apropriação dos custos das atividades aos produtos ou serviços é feita em função de uma relação de causa e efeito, segundo o uso que cada produto ou serviço faz dessas atividades, conforme a sua necessidade e ao valor que elas agregam. E cabe um destaque aqui. Uma atividade que não agrega valor é aquela que não é percebida pelo cliente em termos de serviço e qualidade e pode ser excluída do processo, desonerando assim o custo final do produto. Isso é importante. Vou afirmar aqui o seguinte, vou reafirmar. Uma atividade que não agrega valor é aquela que não é percebida pelo cliente em termos de serviço e qualidade e pode ser, naturalmente, excluída do processo, desonerando assim o custo final do produto. Então observem que no ABC ele não agrega todos os custos de produção aos produtos e serviços. No absorção, sim, mas no ABC a gente só agrega aquelas atividades que levam qualidade ao produto ou serviço. Isso é importante. Então vejam, e o direcionador de recursos? O que é o direcionador de recursos? O direcionador de recursos, ele é um fator que direciona os custos a uma atividade. Vou voltar aqui e mostrar. O direcionador de recursos, ele pode levar os custos indiretos para uma atividade ou os custos das atividades para os produtos. Qual é a relação que existe entre os recursos, os custos indiretos e as atividades? Como é que a gente faz para poder distribuir os custos indiretos às atividades? A gente utiliza direcionador de primeiro estágio, que é o custeio das atividades. E para apropriar os custos das atividades aos produtos, o que é que a gente utiliza? Outro direcionador de segundo estágio. Qual é o objetivo dele? Custear os produtos ou serviços. Então voltamos. O direcionador é o fator que direciona os custos a uma atividade. E desta atividade para os objetos de custos. E ele varia naturalmente de empresa para empresa, dependendo de como as atividades são executadas. Então, a gente pode observar o seguinte, que os direcionadores, eles representam a forma como
os produtos ou serviços consomem atividades. Para que servem os direcionadores? Servem para custear os produtos ou serviços. Mas a gente pergunta, para que servem os direcionadores de recursos? Direcionadores de recursos e os direcionadores de atividade. Isso é importante a gente mostrar essa diferença. Observem bem. Nós temos aqui esse direcionador de primeiro estágio, que é o chamado direcionador de recursos. Por quê? Porque é ele que vai identificar a forma com que essas atividades consomem esses recursos. Então, esse direcionador de recursos, os direcionadores de recursos são aqueles que identificam como as atividades consomem recursos, considerando a relação entre essas atividades, entre estes e as atividades, e permitindo custeá-las. Eu vou repetir. Esse direcionador de primeiro estágio, ele é um direcionador de recursos. Ele é um direcionador de recursos. E o que é que ele possibilita? Ele possibilita identificar como essas atividades consomem recursos, considerando a relação entre estas atividades e os recursos, e permitindo naturalmente custeá-las. Então, esse direcionador de primeiro estágio é um direcionador de custos, o qual também é denominado de direcionador de recursos. Quando as atividades estão custeadas, aí agora eu vou trabalhar a relação entre as atividades e os objetos de custos. Vamos verificar aqui a relação causal que existe entre as atividades e os produtos. Ora, como gastamos recursos? Aqui nas atividades. Por que gastamos esses recursos? Para gerar esses objetos de custos aqui. Mas eu quero saber qual é a relação causa e efeito que existe aqui. Quem vai apontar isso é o direcionador de segundo estágio. Esse direcionador de segundo estágio, ele direciona as atividades aos produtos. Então, eu posso chamar esse direcionador de segundo estágio de direcionador de atividades. Qual é o papel dele? Custear os objetos de custos. Esse direcionador de atividades são aqueles que identificam como os objetos de custeio consomem as atividades, permitindo naturalmente custeá-los. Então observem que no segundo estágio, apropriam-se os custos das atividades aos produtos, utilizando para isso o direcionador de segundo estágio ou direcionador de atividades. Observe que no sistema, na estrutura do custeio ABC, nós apresentamos dois estágios. O primeiro é o direcionador, do custo dos recursos que são apropriados às atividades. O segundo utilizando para isso direcionadores de recursos. No primeiro estágio, observe que no primeiro estágio a gente utiliza esse direcionador de recursos para poder custear as atividades. E no segundo estágio, utilizamos o direcionador de segundo estágio, claro, para apropriar o quê? Os custos das atividades aos produtos. Então veja esse esquema aqui do modelo do ABC e dos dois estágios de determinação para a implantação do custo do produto. Então é interessante observar que o custeio ABC ele pode ser estruturado em dois ou mais estágios. Apresentamos dois estágios aqui, mas podemos ter dois ou mais estágios dependendo do nível de detalhamento em que a empresa deseja operar o sistema de custos. Vou repetir. O custeio ABC ele pode ser estruturado em dois ou mais estágios. Isso vai depender do nível de detalhamento no qual a empresa deseja operar o sistema de custos. No sistema de dois estágios, no primeiro, nós observamos aqui que tem os custos dos recursos, que são apropriados às atividades, utilizando para isso os direcionadores de recursos. No segundo estágio, apropriam-se os custos das atividades aos produtos, utilizando para isso os direcionadores de atividades. Isso é importante. Então, observem que o esquema do custeio ABC ele pode apresentar dois
ou mais estágios. Aqui a gente apresenta 2 estágios. Então vejam, já passamos aqui. Agora vamos estabelecer aqui, depois de identificar as atividades, a etapa seguinte é atribuir os custos dos recursos a elas, vimos isso, e posteriormente aos objetos de custeio. Nós observamos que temos as seguintes etapas: identificar as atividades e atribuir os custos dos recursos a elas e posteriormente aos objetos de custos. Mas essas etapas, essa atribuição deve ser realizada de acordo com a seguinte ordem. Então aqui nós temos a atribuição dos custos às atividades. Quais são as etapas necessárias? Observem bem o seguinte, que no ABC, na empresa, quando vai trabalhar o custeio baseado em atividade, nós sabemos que existem o material direto, composto pelos materiais, material direto é o gênero. O material direto, composto pela matéria-prima principal, material secundário, embalagem utilizada no processo e outros componentes adquiridos prontos. E a mão de obra direta. Então vejam, quando a gente tem uma identificação clara e objetiva de custos relacionados com algumas atividades, como o material direto e a mão de obra direta, a gente faz uma alocação direta. Porque esses custos aqui são de fácil identificação. Não tem que se preocupar com rateio e nem com o direcionador. Mas, quando a gente exclui os custos diretos e vai para os custos comuns, aí a gente vai ter que utilizar aqui o rastreamento. O rastreamento. Olha só, o que é o rastreamento? Como é que ele ocorre? Ele ocorre pelo estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre atividade e custos. Esta relação de causa e efeito é demonstrada por meio de direcionadores de custos de primeiro estágio de recursos, por exemplo, número de empregados, a área ocupada, a estimativa do responsável pela área. Então, observem que para você identificar a relação entre os custos indiretos e as atividades, a gente precisa fazer um rastreamento. Esse rastreamento por meio de direcionadores que melhor representam a relação entre o recurso e a atividade. São exemplos de relação: o número de funcionários, a área ocupada, o consumo de energia. Então, é preciso que se faça este estudo, essa relação causa e efeito, para poder definir o direcionador. Qual é o direcionador que aponta o consumo de recursos por aquela atividade? Aquela atividade consome energia, mas quanta energia? Aquela atividade ela consome mão de obra mão de obra indireta, mas quanto de mão de obra indireta? Eu tenho que estabelecer aqui o princípio causal, o princípio da relação causal, o princípio da causação dos custos. Então é importante o rastreamento. Feito o rastreamento, se existir algum custo indireto, algum custo comum que não possa ser rastreado, não possa ser estudado, não possa ser estabelecida a relação entre esse recurso e as atividades, aí a gente vai para o rateio. Digamos que de 100% dos custos indiretos existentes dentro de uma organização, lá entre os vários departamentos, eu só consiga rastrear 90% desse custo indireto. 10% eu não consigo rastrear. Então, se não existe nenhuma possibilidade de estabelecer essa relação, de descobrir, de fazer esse estudo e descobrir essa relação causal, a única saída é qual? É utilizar o rateio. Então, o rateio ocorre sempre que não se puder aplicar a alocação direta ou rastreamento. Na impossibilidade de aplicação dos critérios de alocação direta ou rastreamento, a fim de atribuir os custos às atividades, a entidade não poderá fazer uso de rateios arbitrários, ainda que destinado ao controle gerencial, mas vai utilizar o rateio. E o rateio nós sabemos que ele é uma medida, como é que a gente poderia dizer, subjetiva. Então o rateio é considerado uma base que seja adequada. A ideia é que o rastreamento ele cubra quase que 95% ou 100% dos custos indiretos. 100% não sei se é possível,
Mas quanto maior o montante de custos indiretos rastreados, menos rateio será utilizado. Essa é a lógica, essa é a intenção. Então vejam, mais uma vez aqui, nós temos os departamentos para as atividades. A gente vê o consumo a gente vê um direcionador direcionando os custos dos departamentos às atividades e das atividades para os produtos, outro direcionador. Então veja, existe o direcionador de recursos, cujo objetivo é qual? É identificar o consumo de recursos no desenvolvimento das atividades, este direcionador aqui. Este direcionador aqui, ele tem como objetivo identificar a relação causal entre os recursos e as atividades. Ele identifica o consumo de recursos no desenvolvimento das atividades. Já o direcionador de atividade, ele vai identificar a relação causal entre as atividades e os produtos. Identifica a relação entre as atividades e os produtos, ou seja, como os produtos consomem essas atividades. Como é que esses dois produtos, 1 e 2, consomem essas atividades? Essa é a intenção, né? De trabalhar dois tipos de direcionadores, mas reforçando, dependendo da estrutura da empresa, ela pode utilizar um terceiro ou um quarto direcionador. A implementação do método ABC é interessante. E aí fica uma pergunta aqui. Será que podemos utilizar o custeio baseado em atividades em qualquer empresa, qualquer organização? Aí entra a questão da relação custo ou benefício. Observem, gente, para a implantação de qualquer sistema, é importante que se avalie inicialmente o controle interno da entidade, agrupando as funções assumidas por ela e, naturalmente, o quê? O fluxo de seus processos. Exatamente isso. Então, para o custeio ABC, o ponto inicial, que nós já vimos, é a identificação das atividades relevantes dentro da empresa ou dentro de cada departamento, se ela for departamentalizada, eliminando, assim, as atividades que não agregam valor ao produto ou serviço. Então, o processo de implantação ou implementação do custeio baseado em atividade vai depender das finalidades do sistema e das facilidades ou dificuldades encontradas para o seu desenvolvimento. Esse ABC, ele deve ser projetado de acordo com a sua aplicação. Então vejam, é importante ter uma boa base de dados contábeis para a implementação. Você tem que ter uma contabilidade estruturada e organizada. É preciso que a empresa tenha um alto grau de automação, ela atue maciçamente com recursos de informática, uma vez que o método requer elevado nível de cálculos a serem realizados periodicamente. Além disso, é preciso obter um comprometimento total das pessoas, notadamente da direção, um amplo planejamento que considere as mudanças de médio e longo prazo. Então, vejam, o gestor deve avaliar o custo-benefício da decisão em implantar o custeio ABC. O sistema tem como principal motivo reduzir as distorções provocadas pelo rateio dos custos indiretos no custeio convencional tradicional. Mas os custos de implantação e acompanhamento, recursos humanos necessários, a multiplicidade de produtos envolvidos, demanda dos gestores, entre outros, se devem ser considerados para que se dimensione as vantagens e desvantagens da empresa. Então, o custeio ABC tem melhor utilidade e apresenta resultados mais precisos quando a organização utiliza grande quantidade de custo indireto de fabricação em seu processo produtivo e tem significativa diversificação em produtos, processo de produção e clientes. E, além disso, como a gente acaba de destacar, é importante que haja um comprometimento total das pessoas, sobretudo da direção, e um amplo planejamento que considere mudanças de médio e de longo prazo. Isso é importante. A gente não pode imaginar aqui que o custeio baseado em atividades ele pode ser aplicado em qualquer organização de qualquer forma. Não.
tem que se analisar e ver se realmente o custo-benefício permite a adoção do custeio baseado em atividades. Logo em seguida, a gente vai buscar aqui as principais vantagens e desvantagens do custeio baseado em atividades. Vários benefícios, a gente observa aí que vários benefícios podem ser obtidos com o custeio baseado em atividades. Como, por exemplo, a gente pode imaginar o quê? Que ele permite, como é que a gente poderia dizer? Uma melhoria nas decisões gerenciais ao atribuir responsabilidade aos responsáveis pelas atividades e principalmente atribuir custos indiretos aos produtos e serviços de forma coerente, utilizando recursos consumidos para a execução das atividades. Então vejam, temos aqui a apuração dos custos com maior precisão, menos distorção. Ele identifica os direcionadores de custo de primeiro e segundo estágio, o que facilita a identificação de custos desnecessários, que não agregam valor. Nós podemos observar aqui também o seguinte, que com a utilização do custeio ABC, a empresa deixa de ter produtos subcusteados ou supercusteados, permitindo assim otimizar a rentabilidade do negócio. Nós vimos que as informações gerenciais geradas tornam-se mais confiáveis, haja vista a utilização de forma reduzida do rateio. A gente também pode destacar aqui a consequente revisão e ou implantação de controles internos da entidade, a gente já mencionou isso aqui antes. A sua utilização por empresas de diversos segmentos de atuação industrial, comercial ou até mesmo prestadores de serviço, como os hospitais e hotéis que utilizam muito essa metodologia de custeio. A eliminação ou redução de atividades que não agregam valor ao produto, reduzindo o custo e otimizando o processo, como nós destacamos, e a observância aos princípios de contabilidade, que a gente não destacou aqui, entre outros. Mas, aqui embaixo a gente vê o seguinte, que a grande desvantagem do ABC é o seu alto custo de implantação do sistema e a necessidade de uma mão de obra mais qualificada. Então vejam que, apesar dos benefícios apresentados, o sistema também apresenta essas desvantagens. Não é somente ela, ainda há outras desvantagens, tais como a resistência do pessoal à mudança. Isso é um fator psicológico, que além da ausência de pessoal competente e qualificado, que viabiliza a implantação do sistema, porque esse sistema exige um pessoal competente e qualificado. Além disso, diríamos que uma outra desvantagem seria o quê? A complexidade do sistema decorrente da sua sofisticação, o dispêndio de tempo e recursos. Também a necessidade de uma revisão frequente e periódica do sistema e a necessidade de organização da empresa anterior à sua implantação com integração entre os departamentos, uma contabilidade integrada. Então, temos aqui a metodologia do custeio baseado em atividades e um assunto que vocês podem encontrar lá no livro do Eliseu Martins e em outras literaturas especializadas de contabilidade de custos. Eu recomendo a leitura do capítulo 8 do livro do Eliseu Martins para poder reforçar o conteúdo dessa aula. Ok?